Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, em meu auxílio, socorrei-nos, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doutor Angélico, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos no céu. Aqui vai dividir entre no céu, depois é a mira de todos os mistérios, depois é uma ampliação do artigo anterior, depois a ampliação para a comunhão dos sacramentos, comunhão das obras, e vai ter o corolário, comparação da Escritura. Então, a comunhão dos santos no céu. São João Evangelista, que costumava escrever aos fiéis acerca dos mistérios divinos, indicou certa vez o motivo por que lhes dava instrução, abre aspas, para que também vós tenhais comunhão conosco e para que a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, fecha aspas. Esta comunhão consiste na comunhão dos santos, da qual vai tratar o presente artigo. Provera a Deus que nesta explicação os reitores das igrejas imitassem o zelo de São Paulo e dos outros apóstolos. Não é apenas um comentário do artigo anterior e uma doutrina abundante de frutos, mas indica-nos também qual é a aplicação que se deve tirar dos mistérios contidos no símbolo dos apóstolos. E agora ele entra. É a mira de todos os mistérios do símbolo. Pois, se temos de estudar e considerar todos estes mistérios, não o fazemos senão para sermos um dia admitidos à sublime e venturosa comunhão dos santos, e para depois perseverarmos nela com toda a fidelidade, abre aspas, agradecendo jubilosos a Deus Pai, que nos fez dignos de partilhar na luz a herança dos santos, e fecha aspas. Tudo aponta para a comunhão dos santos mesmo, né? A gente pode pensar no banquete do ágape, que é um convite para você comungar. No banquete, você está... No caso, o ágape era o modo como era chamada a celebração da Santa Missa no cristianismo antigo, né? Isso, o ágape, na verdade, é a festa da caridade, quando você tinha ação de graças. Toda ação ágape, né? Era como se fosse uma coisa de convidar os famintos, os mais pobres, etc. E aquilo tinha um símbolo, que Deus chama todos nós que somos pobres em essência. A gente não tem nada que não tenha sido recebido. Então, ele que é vamos dizer, o anfitrião que nos cede, em forma da graça, o banquete, que é a própria existência, né? Ele nos dá tudo isso. E aqui ó, a gente vê que a comunhão dos santos está ligada nesse sentido também, né? A comunhão dos santos no céu. E uma ampliação do artigo anterior. Então, ele vai falar aqui, ó, antes de entrar na matéria, devemos explicar aos fiéis que o artigo presente é uma ampliação do anterior, que trata da Igreja Una, Santa e Católica. Então, a gente viu no artigo anterior era, creio na Igreja Católica, né? Então, o que era a Igreja? A Igreja a gente viu como eclésia, que era a convocação dos fiéis. A gente também viu como esposa de Cristo, a gente viu como assembleia dos fiéis. E aqui a gente está vendo a Igreja como comunhão dos santos. E aí ela vai se afunilando, vai ficando mais perfeita a definição de Igreja, conforme o catecismo avança, ó. Também seria a Igreja triunfante? A Igreja triunfante, principalmente, né? Porque daí a comunhão... Aqueles que estão em graça também. Né? Isso, porque a comunhão dos santos que estão vivos, os que estão no purgatório e, sobretudo, a comunhão daqueles que já lavaram o sangue nas vestes... Já lavaram, né? A alma no sangue do Cordeiro. Ó, sendo, pois, um só Espírito que governa, todas as graças conferidas à Igreja se tornam bem comum de todos. Os frutos de todos os sacramentos aproveitam a todos os fiéis. Os sacramentos são uma espécie de vínculos sagrados que os unem e prendem a Cristo. Mormente o batismo que, quase por uma porta, nos faz entrar no grêmio da Igreja. Então, os sacramentos são os articuladores, né? Abrange a comunhão dos sacramentos, ó. Por comunhão dos santos, devemos de fato entender uma comunhão dos mesmos sacramentos. Provam-no os termos em que os padres se expressaram no símbolo. Confesso um só batismo. Outro tanto se diga, em primeiro lugar, da Eucaristia. Depois, então, dos mais sacramentos que seguem o batismo. De per si, o nome de comunhão convém a todos os sacramentos, porque nos unem a Deus e nos tornam participantes daquele, com a maiúsculo, cuja graça recebemos.
No entanto, é mais próprio da Eucaristia, por ser ela que, de modo particular, opera esta comunhão. É porque a comunhão dos santos, em última instância, é a nossa comunhão com o próprio Deus, né? Como um, né? O que é comunhão? O que é a palavra comum? Como um. Então, você e Deus como um. Assim como eu e o Pai somos um, que vós sejais um comigo. Né? E São Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, parece que a essência ali da moral cristã é comunhão. O tempo inteiro é comunhão. A Trindade é comunhão. A essência de Deus é uma comunhão entre 3 pessoas. Indivisíveis, né? Inseparáveis. De igreja, né? Igreja, comunhão. Como a igreja, como o corpo de Cristo, né? O corpo místico de Comunhão. Cristo. Por isso que na Eucaristia nós recebemos o próprio corpo de Cristo. E fala né? comungar. Fala, vou comungar, vou me tornar comum com Deus, né? A gente recebe o próprio corpo do qual nós fazemos parte da Santíssima Eucaristia. Sim. Por isso que ele diz que é o símbolo da unidade cristã. Né? Ali é o ápice, hein? Porque você recebeu o corpo do qual você faz parte, o próprio corpo, a essência do corpo, né? E aqui ele diz, comunhão das boas obras. Devemos ainda considerar que existe uma espécie de comunhão na igreja. Como não busca seus próprios interesses, a caridade faz com que todas as obras pias e santas praticadas por um dos fiéis sejam também de proveito para todos os mais. Comprova esta verdade um testemunho de Santo Ambrósio, quando comentava a passagem do Salmo: tenho aliança com todos os que vos temem. Exprimiu-se nestes termos: assim como dizemos que um membro participa dos bens de todo o corpo, assim também há uma união entre todos os que temem a Deus. Fecha aspas. Por isso é que Cristo nos prescreveu uma fórmula de oração em que devíamos dizer o pão nosso e não o pão meu. Assim também em outras petições, não devemos pensar em nós exclusivamente, mas atender à salvação e ao bem-estar de todos os nossos semelhantes. Igual Deus. Corolários, né? Comparação da Escritura. Para dar uma ideia desta comunhão de bens, as Escrituras recorrem muitas vezes a uma comparação muito própria com os membros do corpo. Muitos são os membros do corpo. Apesar de serem muitos, formam todavia um só corpo, no qual cada membro tem sua função própria, a parte individual. E todos não exercem a mesma atividade. Então cada um é distinto, né? Mas são um corpo só. Todos não possuem igual dignidade, nem desempenham funções de igual serventia e nobreza, porque nenhum deve pretender sua própria vantagem, mas antes o bem-estar e o proveito de todo o organismo. Então, por isso que aplica aqui o princípio de Aristóteles, né? O todo é maior que a parte, que é uma das que a gente viu lá de senso comum, né, com Maritain, que é um princípio evidente, né? O todo é maior que a parte. É tão íntima a conexão e adaptação entre os membros que, se algum deles sofre dor, todos os mais a sofrem também, por uma consequência natural do mesmo sangue e do mesmo sentimento. Se, pelo contrário, sentir bem-estar, todos os outros terão a mesma sensação de prazer. Aqui lembro da parábola da ovelha perdida, né? O pastor larga todas as 99 e vai buscar aquela, porque por causa dela o corpo inteiro está sofrendo. Então aquela lá vai restituir o bem-estar dos 99. Então, os 99 estão sãs, mas estão sofrendo a perda de uma das 100. Então, aqui, a gente vê uma analogia também, né? Cada alma que cai no inferno deveria nos preocupar, né? Enquanto estamos vivos ainda, que é capaz a gente se esforçar. Nesta comunidade, cadê? Observa-se, né? Observa-se o mesmo fenômeno na igreja. Seus membros são diversos, pois contam várias nações, judeus e pagãos convertidos, homens livres e escravos, pobres e ricos. No entanto, assim que recebem o batismo, tornam-se um só corpo com Cristo, corpo do qual ele próprio é a cabeça. Nesta comunidade da igreja, cada membro recebe também um ministério especial. Uns são apóstolos, outros são doutores, mas todos foram instituídos para o bem da coletividade. É uma verdadeira cidade de Deus, né? É a polis divina. Da mesma forma, a uns incumbe dirigir e ensinar, a outros obedecer e viver na submissão. Um faz parte da igreja docente, o outro faz parte da igreja discente. Os membros mortos, quem são? O gozo desses bens e favores, tão abundantes como variados, destina-se, todavia, àqueles que levam uma vida cristã na caridade e que, por isso, são justos e agradáveis a Deus. Então, esses são os
os que recebem esses bens, né? Os membros mortos, ou seja, os homens cobertos de crimes e apartados da graça divina, não perdem propriamente a regalia de serem membros deste corpo. A gente estava vendo na quinta passada, né? Se perdia. Sim. Mas, como membros mortos, ficam privados do fruto espiritual que é a partilha dos justos e No piedosos. caso, tipo, quem está em pecado mortal, ele não fica fora da igreja, né? Ele só não está em recebe estado a de graça, graça ele e não- não tá, perde a comunhão dos santos. Ele não recebe a graça que vem das orações. Mas ele continua na igreja. E mesmo Diferente do assim, herege, o herege já fica fora da igreja, quem peca contra a fé. o herege rompe o cordão umbilical, né? Comunhão. Excomunhão. Os comungados, o herege. É como um membro podre que morreu, né? Ele tem que ser ressuscitado. Tem que voltar espiritualmente, né? Ainda assim, uma vez que permanecem no grêmio da igreja, esses membros mortos, eles são ajudados por aqueles que vivem espiritualmente e a recuperarem a graça e vida perdida. Quer dizer que é como se fosse um guincho, né? Você vai lá, quebrou, pifou, não anda sozinho mais. Depende daquele que está com o motor funcionando para guinchar o carro que quebrou. O cristão que está na graça santificante que vai tirar o cristão que está morto daquele estado de morte e trazer ele para dentro da igreja de volta, para o grêmio da graça. Por meio da oração, penitência, né, caridade, intercessão. Aqui, ó, deste modo recebem ainda alguns frutos que escapam, sem dúvida alguma, aos que se separaram totalmente da igreja, que é o caso dos hereges. Então, quem é membro morto ainda... Aí o cismático. Então, um membro morto ainda recebe ainda uma regalia que o herege não recebe. Então, ele ainda tem essa, vamos dizer, tem essa porta para ele ainda, né? Letra C, a E comunhão... também, tipo, é interessante que daqui também que a igreja tira a doutrina da indulgência, né? Porque, no caso, as indulgências, os méritos das indulgências são tirados desse tesouro comum que a igreja tem, tanto de nosso Senhor Jesus Cristo, mas de todos os santos, da Virgem Maria e todos os santos que vêm por aí. E é desses méritos que a igreja tira para aplicar em nossas almas depois de uma boa confissão. E aí a gente, claro, quando a gente faz os atos da indulgência, né? Para receber. Mas desse tesouro comum, né? Que é a de todos os santos em Cristo. Sim. Depois ele vai prosseguir na comunhão das graças gratuitas. Olha, parece que tem uma redundância, né? Graça gratuita. Além das graças que tornam os homens justos e agradáveis a Deus, são também comuns a todos as graças gratuitas, entre as quais figuram a ciência, profecia, dom de línguas e de milagres e outras da mesma natureza. Aqui no 664 vai falar que glossolalia, né? O dom de línguas como glossolalia. E o 625 como... Tá lá no rodapé, né? No rodapé aqui, ó. Depois, ó, estes dons são concedidos até aos maus, não para sua vantagem pessoal, mas por causa do bem comum, para a edificação da igreja. Então, até uma pessoa má pode ter o dom da cura, né? O dom da profecia, o dom da... Porque os dons são irrevogáveis. Né? Lembrando que essa glossolalia aí que tá falando não tem nada a ver com a RCC. Que É. eles fazem para eles mesmos, né? Porque ninguém entende, então não Sim. serve para nada. O professor Landford, o que ele fala isso? Bom, né? É um dom. É um dom, não é uma técnica, né? É bem distinto, não tem nada a ver, completamente. Ó, o dom de curar, por exemplo, é conferido por atenção ao enfermo, não por causa de quem o possui. Aí, letra D, a comunhão das obras de caridade. Aqui encerra essa parte do artigo, né? O verdadeiro cristão nada tem, afinal, que não deva considerar comum para si e para todos os outros. Então, a consequência é, todos devem estar prontos e dispostos a mitigar as privações dos indigentes. Se alguém que dispõe de tais bens materiais vê seu irmão na penúria e não lhe presta auxílio, dá com isso uma prova cabal de que não tem amor a Deus. Então, a obra de misericórdia corporal ela vai ser uma prova visível de uma fé invisível, de uma vida interior. A fé né? na comunhão dos santos. A fé que você tem só Deus sabe, mas a obra todo mundo pode usufruir, né? Aí, sendo assim, é evidente que já gozam de certa bem-aventurança todos aqueles que pertencem a esta santa comunhão. Na verdade, podem exclamar, abre aspas, quão amáveis são os vossos tabernáculos, Senhor dos exércitos, minha alma suspira e desfalece ao contemplar a casa do Senhor. Ditosos aqueles que moram em vossa casa. Então é uma alegria estar dentro da igreja e saber que você está no lugar, não é dizer o mais certo do mundo, mas é o único lugar em que você deveria estar, em todos os sentidos, né? Ô, Leandro, você chegou a assistir aquela também do Padre Ivan sobre o livro Alma do Apostolado? Daquele livro? Chutar, né? É, mas você Acho assistiu que eu aquela comecei. conferência recente que ele deu? Recente não. É, faz uma Acho que eu semana. vi tinha
Não sei se Você tá postando acho que é o padre. Então, eu postei no grupo, mas é que é bem interessante depois que você falou da questão das obras, né? Porque ele fala, esse autor vai falar no livro, o padre Ivan repete nessa aula, só explica melhor, assim, um pouco, né? Mais resumido também, que, tipo, todas as nossas obras exteriores, nós enquanto apostolado também aqui, tudo isso vai se fundar, tipo, só vai ter fruto verdadeiro, só vai servir para Deus também, só vai dar certo realmente no grau de vida interior que nós tivermos, Sim, cada um sim. de nós, assim, nossa vida de oração, nosso grau de união com Deus, a prática, claro, dos mandamentos, tudo isso. Senão não vai adiantar nada. Sim, se a gente fazer um apostolado sem vida interior, igual você falou da questão da obra, tipo, que a obra vai expressar a vida interior da pessoa, Sim, né? ela é a É materialização. a materialização, exatamente. E também ficar a obra pela obra sem a vida interior não adianta nada. Né? É que nem São E Tiago logo fala. perde força. Acho que é Epístola 2, aquela que Lutero não queria que tivesse na Bíblia, vai falar justamente isso. Fala assim, me mostra a sua fé sem obras, eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Então ele fala, a fé sem obras é morta, e ele Mas vai, obras sim, fé, mas ele vai destacar bem a questão das obras, porque o cristianismo não é teoria. Também, Então ele vai dizer assim, ó, o cristão é aquele que se destaca nas obras. Tanto é que a gente vê que Cristo fala muito, muito, muito assim, cada vez que negastes um copo d'água desses pequeninos, é a mim que o negasse. Claro que ele está vinculando isso ao corpo místico, mas a gente vê que ele fala em muitas parábolas assim, vós que sois maus, sabeis dar as coisas boas aos vossos filhos. Então ele fala que até os maus sabem dar isso. Então essa obra existe. Em si mesma ela é boa. Não, sim, Né? claro. Então ela é boa. E aí vai ser julgado também a consciência, por exemplo. Quem, vamos supor, é num estado de ignorância invencível, segue a consciência e faz essa obra, ele faz parte da alma da igreja. Então aquela obra, embora ela não tenha o aval sacramental, né? Não tenha a nomenclatura, mas ele vai entrar como... vai ser contado na vida dele, porque é a única coisa que ele tem, na verdade, né? Porque como é que ele vai ter a fé sem a igreja? Né? Como é que vai falar aqui? Então, nesse caso, a obra vai ficar estéril, porque caridade tem que estar na verdade. Cristo é a caridade. Então, se não tiver em Cristo, de uma forma ou de outra tem que estar em Cristo. Né? Você tem que ter consciência disso e seguir. Senão vai ser o quê? Vai ser estéril. Vai ser o quê? Vai ser um teatro. Né? Mas aí é uma coisa que tem que... A catequese tem que pegar muito nisso aí, porque hoje em dia a pessoa fala assim, eu sou bom, não preciso ir para a igreja e tal, porque meu tio lá, ele é espírita, ele dá cesta básica, ele é gente boa, muito melhor que muito padre, muito católico, que fica rezando, não sai da sacristia, não sei Eu o quê. comprei uma briga lá em Pernambuco por causa disso aí, que assim, foi uma das brigas que eu mais gostei de comprar com o pai do Cláudio lá. Porque o cara é espírita, mas o cara não entende que a obra dele está morta. É igual se eu for um corpo, igual de um animal, um corpo sem alma. Porque a alma é a doutrina católica. Se algo não for seguido pela doutrina, vira um ato de filantropia. Entendeu? Então eu falei para ele, isso aí não tem sentido nenhum. Ele falou assim, então é melhor não fazer? Eu estou falando, é melhor você ir para a igreja católica. Para fazer tudo que o senhor fizer, tá já num corpo místico, numa comunhão dos santos, na graça de Deus. Sim. E tudo está na igreja católica, é impressionante, é tudo uma unidade. A É tudo uma comunhão unidade. Olha, você vê, você começou a falar da igreja dentro da comunhão dos santos. Agora nós estamos encontrando a igreja aqui num próprio ato material de ajudar o próximo. Qualquer lugar que você É a pegar... unidade. Então, fora... Desculpa. Não pode te cortar. Mas você olha, por exemplo, você olha o mundo moderno, né? As pessoas são caridosas. Caridosas, assim, eu estou falando de filantropia mesmo, né? As pessoas são dispostas a ajudar. Se você, Principalmente o Brasil. se você pegar ali fora ali, e falar assim, a pessoa está passando fome e tal, rapidinho você junta R$100. Rapidinho. Só que, por exemplo, o mundo moderno é podre. Por quê? Assim, porque essa caridade está separada. Né? É que tem... Porque, por exemplo, os maçons, eles dão cesta básica, os espíritas faz muita coisa nesse sentido. O pessoal da TL faz muita coisa. Dá comida por dar comida, eles fazem. O MST faz. Né? O PT da Bolsa Pão com mortadela. Pão com mortadela. Fome zero, que na Entendeu? verdade ficou no zero. E o mundo tá melhor? Não, tá pior, cada dia pior. Então isso daí Porque tá separado. Porque tá isso. errado. Entendeu? É dividido. Não é caridade, né? Nesse sentido não é caridade. Então assim, é difícil às vezes você pegar aquele ato, porque o ato em si é igual.
O ato, O material é o material é mas- igual. Só que mas o ele é formal, totalmente não. diferente. É totalmente diferente. Não tem nada a ver com Mas o isso. ato material em si, a gente pode dizer que ele é bom. Depende. Sim. Mas depende da intenção. Depende da intenção. Da intenção. É porque, É porque Que é o que dá forma ao É o ato. que dá forma. Exatamente. Ou seja, é o Sim. que, digamos assim, vamos supor, torna Meritório também. meritório. Né? então, Igual essa é a que a palavra. Glória Paulo fala, né? Ela viu um monte de pessoas, aqueles também gritas lá, assinantes de uma alma, que a Anitta lá foi pro inferno, sendo que ela pagava a conta de todo mundo da rua que era cortada a energia, dava cesta básica, todo doente ela visitava, mas ela fazia isso sem uma fé. Mas ela pagava um monte de conta, e ela questiona Deus por causa disso. E Deus fala, não, mas fora da fé não tem valor. Fora de uma alma profunda. Igual quando a gente começou aquela conversa lá no grupo, não foi no sentido assim de que ninguém possa errar. Normal. Pô, eu posso pôr um vídeo lá, né? Agora, depois da gente conversar, eu acho que a gente tem que fechar numa unidade em comum, entende? Estou só citando aquilo como exemplo. Mas isso aí também é assim, isso é difícil, igual o Luciano falou, porque hoje na sociedade isso aí está espalhado completamente, entendeu? Eu chegava lá na escola, Kaique, e eu falava assim para as professoras, tem um aluno meu que a família está passando necessidade. Cara, parecia 3 cestas básicas de protestante. Na hora, assim, os caras choviam, entendeu? Então, por quê? Já vem até com um folder dentro da cesta básica, assim, para você ir no dia Só do que a culto. doutrina do protestante, ele condena esse tipo de coisa, ele vai dizer que não é necessário obras, né? Não é que ele se necessário. condena, mas ele É que não não tá- diz que é necessário para salvação. Mas eles usam isso né? para levar a pessoa, eles não acreditam na obra. Pra você ver como que é É, incoerente. eles falam que é só pela fé a salvação. É E só condena a pela igreja fé. católica por justamente fazer E isso. como eles têm umas 60 cestas básicas guardadas no quartinho para levar pro povo? Sim. Você vê como que é uma armadilha, assim, e como eles são diabólicos? Sim. Pode Isso ser é uma- vaidade também deles, né? Ajuda. Tanto tem alguns protestantes que É, condenam você dar vaidade, esmola para tudo é mendigo. fora Aquele da Iago graça. Martins escreveu um livro chamado A Máfia dos Mendigos, e que ele critica a prática de dar esmola, por Ah, o exemplo. pessoal da congregação, super eles contra a não caridade. ajudam, eles só ajudam entre eles, tá? O pessoal da congregação, pelo menos assim, É. não digo a maioria, não vou dizer todos, generalizar, mas é quase uma prática comum, é um grupo bem fechado, assim, nesse sentido. Outros, nem tanto, outros assim ainda ajudam. É que dá de comer a quem tem fome, essas coisas, não foi o cristianismo que inventou, né? Na verdade, isso é humano, né? Você natural, vê, né? você É vê, natural. não precisa você ter religião para você saber que você tem que dar sede, alguém está com sede, você tem que dar água, você tem que dar comida. Isso é uma coisa que tem que acontecer, só que mais no cristão. Porque no nosso caso, isso aí é enobrecido. Só que a gente se preocupa sobretudo com a alma, né? Porque, Exatamente. então, mas é... Mas, cara, o corpo também tem que se Por exemplo, preocupar. você pode ver que Cristo escolheu vir na pobreza justamente para destacar, uma das coisas que ele veio destacar é essa necessidade material, que ele não veio como nobre, justamente para mostrar assim, porque os fariseus olhavam para ele, não, mas isso aí não pode ser Deus, porque ele faz as coisas mais vis, mais baixas, né? Ele vai ali, ele alimenta a população e tal, não sei o que, não precisa fazer isso, ele poderia muito bem comprar, né? Ele vai lá e faz as coisas. Mas por quê? Ele está mostrando que essa obra que já existe na sociedade desde Moisés, desde dos pagãos já existia. Ele fala assim, ó, agora isso aí vocês têm que fazer por causa de mim. Vocês têm que fazer. Porque agora é para eu que vou receber isso aí. Antigamente ninguém recebia no céu. Então você dava um pedaço de pão lá para um mendigo e ficava ali, elas por elas. Você alimentava o mendigo, né? Você dava ali, morria ali. Agora, quando você dá um copo d'água, você não precisa nem dar um banquete, ele fala, um copo d'água fria. Em meu nome é amém que o deste. Então aí o que acontece? Uma obra que era natural, filantrópica, agora ela se transformou em meritória. O problema nosso, sabe qual que é, Leandro? O problema nosso, assim, da sociedade, da humanidade hoje em dia, com todas essas desgraças, divisões, de Lutero e tudo isso, é que ninguém sabe quem é Jesus. O duro é isso, porque quando fala fazer em nome de Jesus, né, nós estamos falando de um Jesus que fundou uma igreja, de um Jesus que é filho de Maria, de um verdadeiro Jesus Deus. que deixou os seus discípulos e fez uma doutrina, que está vivo na doutrina, né? O problema nosso é que quando a pessoa usa o nome Jesus aí fora, os protestantes de Não, banalizou. ele usa Jesus assim, como só Jesus, filho de Deus, né? E eles espantaram. E eles nunca usam assim o Jesus, eles falam, não, que temos que reconhecer o Rei da Glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que é Jesus Cristo?
Entende? Jesus Cristo é o Jesus Cristo católico, é o Jesus Cristo filho de Maria, é o Jesus Cristo filho de carpinteiro, é o Jesus Cristo pobre, é o Jesus Cristo que fundou uma igreja, é o Jesus Cristo que está vivo dentro dos sacramentos. Que é Deus e homem verdadeiro. Que é Deus e homem verdadeiro. Né? E é esse Jesus Cristo que, tipo assim, ninguém mais conhece. Né? Em nome de Jesus Cristo, está se matando o corpo místico de Jesus Cristo. Então. Olha quantas pessoas atacam a igreja católica falando que ama Jesus Cristo. E essa própria questão que a gente estava conversando, da questão da caridade mesmo, eu não vou poder afirmar, mas eu tenho para mim que um pouco é também pela própria... O pessoal fala muito da sensação de você ajudar alguém. Assim, é uma coisa assim, Você se sente egoísta, feliz. você se sente feliz. Né? Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa não torna... Assim, na verdade serve para você se sentir bem. Sim. Ou seja, não é Só isso, mas só é isso, ela história. morre ali. Né? Então, é bem complicado. É que você tem que significar isso, né? Você tem que dar um aval ali. Tem que ter um carinho em cima desse sentimento, né? Tem que falar assim, por que eu me sinto bem fazendo isso? Da onde que vem essa... Antropologicamente falando. Onde que está inscrito isso, né? O próprio Deus escreveu. Quando você fizer uma coisa boa, você vai se sentir bem porque aquilo é bom. Você não pode fazer isso só pelo sentimento. Só que tem santos que não é que Agora você não pode condena, né? tornar o meio um fim e o fim um meio. É igual também essa coisa da oração, tipo as consolações, que vem de fato. Você não pode usar só pelas consolações, mas quando E nem você pedir aproveita. consolação. E nem pedir. Mas essa pergunta que você fez, ela é fundamental, sabe? Eu acho muito interessante, gente, que essas perguntas são perguntas, se a gente fosse parar para analisar essa pergunta que você fez, dava para escrever um tratado. Você escreveu assim, você perguntou assim, por que eu faço isso? Por que a gente não se pergunta, né? Por que a gente faz isso, né? Essas perguntas aí que a gente pensa assim, que é só uma pergunta, mas ela é de uma profundidade incomum. É ela que dá origem a tudo isso que a gente tem como pilar de fé. Sim, Mas qual seria o correto? Uma pessoa vai pedir esmola na minha casa, eu dou essa esmola. Qual seria o correto na hora eu falar em nome de Jesus Cristo? Não, qual simplesmente. seria? A questão é a sua intenção de fazer aquilo por amor a Deus. Causa final. Estando em estado de graça. Basta isso. Teve vezes que na época eu e o Márcio chegamos a uma conclusão. Eu achei muito engraçado. Eu estou falando dele no sentido assim, que foi poucas vezes que a gente chegou em conclusões muito boas, né? Mas teve uma vez assim, que você vê, você fica num dilema diante do pedido de esmola, né? Eu e ele ficavam num dilema assim, quando a gente viu uma oportunidade de falar de Deus e falar toda aquela verdade que a gente sabia, a gente não tinha como. Então, quando a gente não conseguia falar, a gente rezava uma Ave Maria mentalmente. Porque a intenção... É que no caso, ensinar também os no seu ignorantes é coração. também outra obra de misericórdia que São Pio X ensina para Espiritual. a alma, no caso espiritual, né? Que é ensinar Porque os tem vezes que a ignorantes. gente não pode falar, tem vezes que a gente não pode dar esmola, Exato. tem vezes que você dá e fala assim, mas não falei nada. Porque senão a gente fica igual protestando, né? Fica dando a esmola pra, só que... Esperando já. Eu sou católico, hein, né? Caridade, ela vem... Deus que coloca, na É o verdade, Espírito Santo que inspira. né? ele que coloca a situação. Aí Ele vai colocar um ignorante para você ensinar, outro ele coloca um faminto para você alimentar, um nu para você vestir. Então ele vai trabalhando conforme, não é eu que procuro a situação, não, vou construir um contexto em que eu vou agradar a Deus agora, vou fazer isso artificialmente, não tem como. Aí é uma coisa bem... pensa nos franciscanos, né? São Francisco de Assis, a Mas primeira tem coisa que ele uma pensou... instituição que faz isso, né? Os rótulos, cara. É. Nunca vi um negócio É que daí eles tão institucionalizaram perverso, a caridade. Né? tão perverso na destruição da caridade do que... Porque assim, ela nasceu com um objetivo bom, os rótulos, entende? Mesmo sendo um braço da maçonaria. Sendo um braço da maçonaria, a parte social da maçonaria, né? Pra Que vem engajar. lá de cima lá, né? Da nova era. A ideia dos caras é boa, mas o que os caras fazem? Os caras esvaziaram todo o sentido de caridade católica. A causa e final não tem. não tem causa final. Só tem tem a assim, material. uma irmandade, porque eles não têm princípios. Assim, o princípio é humano, não é de princípio de religião, de Deus. Não vem de um princípio que transcende, mas tem atos bons lá dentro. Entende? Então, o que acontece? O cara que está lá no Rotary, ou no Lion, ou em qualquer outra instituição que faz caridade, ele acha o quê? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Cara, se você for para sua casa rezar o terço, acho que você salvou mais alma do que se você estivesse lá. Assim, lógico, É que o corpo complexo, sem alma não- seria muito tempo. Igual esse é a obra institucional sem fim nenhum. Porque era melhor ele participar dos vicentinos, se ele quer dar cesta básica, ajudar a comunidade, né?
Ainda tem um fim em si. Dá pra gente até pular pro... Já foi, finalizou isso aqui? Já que finalizou. Foi, né? Remissão dos pecados. Deixa eu ver se dá tempo da gente ver uma coisa. Dá tempo? Tem um pouquinho. Ó, aí a gente entra aqui agora no capítulo 11º, 10º artigo do símbolo, a remissão dos pecados. Ó, a importância do artigo. Por estar incluído nos demais artigos de fé, não há dúvida que no artigo sobre a remissão dos pecados vai um mistério de caráter divino, que é de absoluta necessidade para a salvação. Conforme já explicado, ninguém pode chegar à religião cristã se não admite com firmeza as doutrinas que o símbolo nos propõe a crer. E ninguém crê se não for o próprio Deus que dá a graça, né? A verdade do presente artigo devia ser familiar a todos os cristãos, ó. Mas não é, né? No entanto, se for preciso confirmá-la com algum testemunho, basta lembrar o que disse Nosso Senhor pouco antes de subir aos céus, quando esclarecia aos discípulos para que alcançassem o sentido das Escrituras. Ele dizia: era necessário que Cristo sofresse e ao terceiro dia ressurgisse dos mortos, e que em seu nome fosse pregada a penitência e a remissão dos pecados a todos os povos, a começar por Jerusalém. Então, aqui que ele abriu a inteligência dos apóstolos, né? Até então, eles não estavam entendendo praticamente quase nada ali. Levando em conta estas palavras, os párocos, sem mais, reconhecerão que, embora já tenham de explicar aos fiéis os outros pontos de religião, Nosso Senhor lhes impõe o grave dever de tratarem o presente artigo com peculiar diligência. Então, aqui tem um cuidado especial, ó. Conteúdo: a igreja tem o poder de perdoar os pecados. Nessa matéria, o padre deverá ensinar que na Igreja Católica não existe apenas a remissão dos pecados, conforme a predição de Isaías, abre aspas, do povo que nela habitar será tirada toda iniquidade, mas que na Igreja existe também o poder de remir os pecados. Não é só remissão, é de remir. Quando os sacerdotes fazem uso legítimo desse poder, segundo as leis prescritas por Cristo Nosso Senhor, devemos crer que os pecados são realmente extintos e perdoados. Isso se exerce no batismo. Quando nos purificamos pelo santo batismo, fazendo ao mesmo tempo nossa primeira profissão de fé, o perdão acumula tantas graças e favores que nenhuma culpa nos fica por eliminar, quer do pecado original, quer dos pecados pessoais de confissão ou omissão. Nem fica pena alguma por satisfazer. Olha só o poder do batismo. Mas pela graça do batismo, ninguém se livra de toda enfermidade da natureza. E aqui entra a questão das inclinações, né? Pelo contrário, cada um de nós terá de lutar contra as manifestações da má concupiscência, que nunca deixa de nos aliciar para o pecado. Por conseguinte, raro será vermos alguém resistir com tanta firmeza e vigiar com tanto zelo pela própria salvação, que sua alma fique livre de qualquer dano e ferimento. Leandro, como que a gente poderia sintetizar isso? O pecado perdoa tudo, mas ainda fica o movimento da concupiscência em nossa carne? Perdoa a culpa do pecado original, mas a consequência dele, que é a concupiscência e a desordem que causa na alma, permanece, né? É como se o pecado original tivesse formatado nossa alma, mudado a rota dos trilhos, ou seja, os fluidos da natureza humana mudaram de rumo, eles se desordenaram. Então, quando é para eu querer, eu quero de forma desordenada. Quando é para eu desejar, eu desejo de forma desordenada. Quando é para me irar, eu iro de forma exagerada ou abaixo do normal, covardia, ou, né? E assim por diante. A gula, eu quero me alimentar além da necessidade, pelo próprio prazer do paladar. Então, ele formatou nossa alma. Mas sem apagou. Retira a graça. Porque, assim, quem ordena assim, o inferior é ordenado pelo superior, a alma é superior. Só que assim, uma vez retirada a graça, né, você, digamos assim, perde aquela ordenação que é a graça que dá. Que era gratuita, é automática. Só que assim, por isso que quando teve o pecado original, não foi retirado nada que era, por exemplo, natural. Né? Por exemplo, ou seja, retirou aquilo que era sobrenatural, que era dom, que é a graça. No caso do dom da imortalidade. O ser humano era para morrer mesmo, era Deus que sustentava a imortalidade. Sustentava, igual a concupiscência, né? Já é da natureza humana. Ela estava ali, é que a gente tinha potência. Só que ela não era atual, ela estava em potência. A gente tinha potência de cometer gula, mas Adão não cometia gula. Por quê? Por causa da graça. Ele tinha graça e ele estava... comunhão ele estava em perfeita. estado de graça, ele estava em estado de inocência e Sim. santidade, né? Há Pela dois- graça.
A dois. Porque assim, Deus não poderia, o pecado original, Deus não poderia retirar uma coisa que era nossa. Ele não retirou nada que era nosso. Ele só retirou coisas que não era nossa, era gratuito, era graça. Só que de fato o pecado original ele deformou a própria alma, né? Não ficou é feia igual o Lutero assim, que afirma que tipo, ele deixou a alma essencialmente má. Isso não, mas ele deformou de fato. Né? É porque vai retirar a graça, justamente. retira a graça. Mas sendo assim, então é necessário que eu a todo instante eu tenho que pedir dessa graça para Deus, né? Pra gente É o tempo voltar todo. aos trilhos. Né? Sim. Por isso Isso tem que rezar todo dia. Tanto é que a gente ficou digno do inferno. Perdeu, aí Deus não queria mais saber da gente. Somente depois da remissão mesmo com Cristo ali, porque ficou feia a coisa, né? Se a gente fosse comparar com a estética, borrou tudo. O projeto da nossa alma borrou tudo. Ficou aquela coisa assim, impalatável. Falou, não passa mais. Aí, porque daí, ele que era o mantenedor daquela estética. E como rompeu com ele, então falou, mas agora não tem mais como. E sabe o que é impressionante? Igual eu estava estudando Aristóteles há 3 dias atrás, né? Cara, Aristóteles, gente, século VI antes de Cristo, já falou, né? Depois São Tomás retoma. Sem graça nenhuma. Falou assim, que nós erramos e perdemos as virtudes por excesso e por negligência. Porque assim, por excesso é comer muito, é pecado. Mas Jejuar demais, pouco, né? é jejuar demais. Faz mal. Faz mal. Se você for muito orgulhoso, é pecado, né? Por excesso. Mas se você... A reta estima de si mesmo. daí vai ser uma falsa humildade. Daí tipo assim, o Aristóteles, cara, 6 séculos antes de Jesus Cristo, o cara explicou isso, e tem o pessoal que quer contrariar de Aristóteles, que é, tipo assim, acha que tudo isso que nós estamos estudando não tem sentido. Nunca ninguém conseguiu rebater os gregos. Os caras fundou a filosofia. Os caras foram pai da filosofia. E aí você vê, ó, se Aristóteles tivesse a graça de ver um batismo acontecer, Misericórdia aí. quantos que... Não, é aí que dá o desânimo. Você fala, rapaz, Até Aristóteles sabia um batismo disso, e crisma velho. não tá no dedinho dele. Os caras que era da igreja católica saem e começam a falar coisa errada. Quem né? que falava, qual que é o santo que fala que alguém admira ele? Acho que São Francisco de Assis ou São Boaventura, ele fala, não, eu sou muito mal, porque se Deus tivesse dado a graça que deu para mim, para aquele ali, ele não estaria cometendo esse... eu acho que é ele, né? Assim, eu sou muito mal, porque eu não correspondo a essa graça. Tipo, um cara que ganhou uma herança muito abundante e não sabe gastar aquilo ali, só torra. Você fala assim, nossa, se eu passasse para uma pessoa que é economista, ele saberia fazer uma fortuna com isso aqui. E eu só sei gastar, torrar. Até Aristóteles, que não conheceu o Evangelho, sabia, né? Você vê, ó. Aí, letra B é na penitência, né? Ó, eu passei essa parte? Não, a gente leu a parte do batismo. Foi, né? Ó, na penitência. Era, portanto, necessário que houvesse na igreja o poder de perdoar os pecados, mas de outro modo que no sacramento do batismo. As chaves do reino dos céus lhe foram confiadas, para a igreja poder remir as culpas de todos os penitentes, ainda que estes tenham pecado até o último termo de sua vida. Nas Escrituras temos evidentes testemunhos desta verdade. Segundo São Mateus, Nosso Senhor dirige a Pedro a seguinte declaração: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligardes na terra será ligado também no céu. Igualmente, tudo o que ligardes na terra será também ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado também no céu. São João atesta ainda que, ao soprar sobre os apóstolos, Nosso Senhor havia dito: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, há duas passagens complementares, né? Isso aqui é fundamental, né? A gente crê de fato, é da nossa fé, porque é algo que eu digo por ser algo que é muito atacado, né? Quanta Isso gente aqui já não ouvi falar que eu me confesso com Deus, não preciso da igreja. E aí argumento não entra, porque não é de razão propriamente isso aqui, né? É de fé. Isso aqui é de fé, então você não debate isso aqui. Por isso que é complicado você pegar um Leonardo Boff, um Frei Beto e tentar provar para o cara que ele tem que se confessar. E o protestante. É por isso que todo bispo, todo papa tem que escrever uma encíclica falando fé e razão não é contraditório, né? Então. Tudo por isso. Eles não entendem que a fé é a luz para a razão seguir. Que a fé está acima da razão. O cara não entende que a fé te dá condições de conhecer mistérios que é inacessível à razão. Inacessível. Eu vi lá o Beato Alain de la Roche. Ele viu São Domingos não. Só de ter visto São Domingos, ele passou a saber tudo que São Domingos sabia, sem ter estudado. Então, que olha isso? aí, lampejo. O mistério. Lógico que tem que estudar também o racional, tem que acompanhar, porque os dois estão assim. Mas é tão fraco hoje isso na humanidade, que todo papo tem que escrever que fé e razão não são contrários. Precisa dizer o óbvio, né? Uau. Que era para ser óbvio, mas não é mais.
Perdeu. Como diz o Chesterton, né? Vai chegar o tempo em que terão que provar que a grama é verde. Eu acho que já passou da época, né? Passou já. Já tá pra lá de Bagdá. Você não consegue provar nem que homem é homem, mulher é mulher. Tá feio. Tá feio. Não, tá, não passou da grama, filho. Ó, já tá no homem e mulher, já. Muito feio. A coisa tá desfigurada, bicho. Rapaz. Aí aqui no 3, ele vai na penitência, poder ilimitado, ó, quanto aos pecados, né? Seria errado supor que tal poder se restringe ao perdão de certos pecados. Não há, nem se pode imaginar pecado de tanta malícia que a igreja não tenha poderes de remir. Assim como não há também homem tão ruim e criminoso a quem não se possa garantir a certeza do perdão, contanto que sinta a verdadeira compunção de seus pecados. Então a condição é uma só, né? É o arrependimento e o propósito reto de não voltar a fazer nunca mais aquilo por amor a Deus. Então a condição é essa. Simplesmente todos os pecados do mundo têm perdão, por mais grave que seja. É claro, desde que haja um verdadeiro arrependimento. Né? Sim. Aí agora, quanto ao tempo, né? A igreja tem o poder de fazer isso. Quanto ao tempo, o poder de remissão não se limita tampouco a ser aplicado só em dadas ocasiões. Pelo contrário, em qualquer momento que o pecador queira recuperar a saúde da alma, nunca o devemos repelir, conforme explicou o nosso Salvador. Quando o príncipe dos apóstolos lhe perguntara quantas vezes devíamos perdoar aos pecadores, se porventura 7 vezes, Cristo respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aqui no 6:38, acho que é só a passagem, Mateus 18. Aí limitado, quanto ao ministro e quanto à forma. Então tem a limitação. A gente viu aqui que foi ilimitado quanto aos pecados, então quaisquer tipos de pecados são perdoáveis, né, com as condições ali, e não tem momento ruim para perdoar. Agora, é limitado quanto ao ministro que perdoa e quanto à forma como deve ser feito. Ó. Quanto aos ministros que o exercem, este poder tem suas restrições. Nosso Senhor não conferiu a todos o desempenho de tão santo ministério, mas exclusivamente aos bispos e sacerdotes. Existem restrições idênticas quanto à maneira de exercê-lo. Os pecados só podem ser perdoados por meio dos sacramentos, quando se observa a forma prescrita. Fora destas condições, a igreja não tem nenhum poder para absolver os pecados. Não é nem questão de querer. Ela nem pode fazer. Daqui se infere que na remissão dos pecados, tanto os sacerdotes como os sacramentos não passam de meros instrumentos pelos quais Cristo, nosso Senhor, autor e dispensador de nossa salvação, opera em nós o perdão dos pecados e a própria justificação. Há motivo do padre e do bispo ser humilde, porque ele tem que se ver como instrumento, né, e não como causa do perdão. Foi a Suzana naquela hora que falou, que o bispo falou que não sabia latim, a Suzana falou, mas mesmo para rezar a missa no vernáculo, você precisa pegar o missal. Não, o cara tá inspirada hoje. Pô, pode ser piada, cara. Pô, é igual isso aí, né? Pô, tem que seguir, porque senão não tem validade, né? É o que você tá falando aí, né? Tem que ter se até na vernácula segue, no latim ninguém vai exigir que você decore aquela fórmula, né? Então, agora ele vai falar da sublimidade deste poder, porque realmente, né, perdoar pecados, até os fariseus se escandalizaram quando Cristo falou, vai, teus pecados são perdoados. Mas ele era o próprio Deus. Agora a gente tem que entender que esse poder de Cristo passou para a igreja, enquanto esposa dele, né? Ó, com o fito de levar os cristãos a receberem mais vezes esse dom celestial que Deus confiou à igreja, em sua particular compaixão para conosco, e a usá-lo e aproveitá-lo com maior ardor e piedade, o Padre fará tudo por lhes manifestar a excelência e a amplitude deste benefício. Aí vem da onipotência de Deus, né? Será fácil a demonstração. Se o pároco persiste em explicar de quem vem propriamente a virtude de perdoar pecados e de converter em justos os pecadores. Claro, né? Se ficar claro para o fiel de quem vem esse poder, não tem nem como você se negar à confissão. Mas quando você duvida, tudo fica difícil. Se a gente fosse conversar isso dentro de uma... Se a gente tivesse uma precisão teológica para debater isso aí, a gente conseguia mostrar que muitas missas, assim, mas um percentual enorme válido. Né? Você fala pelo jeito da forma que nós respeitávamos. Lógico que não é a missa nova em si. Não é se o padre simplesmente lhe pronuncia, isso é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, sobre a espécie do pão, seja pão mesmo de trigo, e um líquido fermentado de uva já basta, já é válido, ainda que seja o mais sacrílego possível. Então, eu entendo. Mas eu penso que ainda assim está saindo muita invada.
Só se o padre, tipo, não reza mesmo isso direito. Porque a questão da intenção, geralmente, se ele tá rezando é porque ele tem intenção. Presume-se isso, então. Isso aí você tem razão. Ó, aqui fala que vem da onipotência de Deus. Claro, né? Será fácil a demonstração. Então, ó, no sentir de Santo Agostinho, deve considerar-se obra mais poderosa de fazer de um ímpio um homem justo do que criar do nada o céu e a terra. Tá, pega. Forte, hein? É mais poder fazer um ímpio se transformar num justo do que do nada você criar o céu e a terra inteiros, hein? E agora você imagina um padre que manda uma alma para o céu. Então, Fazendo ele sacramento, fez né? mais do que... Criar o Por isso que universo. Cristo falou, quem tiver fé fará estas coisas e ainda maiores. Olha aí, a prova. Porque Maiores o do próprio que eu. Deus, onipotente, Maior do que faz Deus homem. fez. Ele mesmo deixou acontecer isso. Ele que Previu. é Deus e se faz homem, morre na cruz, morre por nós. Olha só. E aí tem um homem que pode sacramentar em forma de sacrifício isso e não levar para o céu. Para que isso não fique preso no tempo, né? É. Você vê que ele tá... as palavras calam, né, bicho? Aqui não tem como. Ora, se para a criação se requer um poder infinito, é lógico que, por razões mais fortes, devemos atribuir também a um poder infinito a remissão dos pecados. Então, segundo a doutrina dos Santos Padres agora, por tais raciocínios, chegamos a reconhecer quanta verdade não havia nas opiniões dos antigos padres, aqui ele fala dos Santos Padres na Patrística, né? Quando afirmavam que só Deus perdoa os pecados dos homens e que tão grande prodígio só podemos atribuir à sua bondade e poder infinitos. Sou eu, diz o Senhor pelo profeta, sou eu mesmo que retiro as tuas iniquidades. Isaías. Na remissão dos pecados, parece efetuar-se o mesmo processo que na solvência de uma dívida pecuniária. Assim como ninguém pode perdoar um débito senão o próprio credor, assim também é claro que só Deus, e mais ninguém, pode perdoar nossas dívidas, porquanto só a Ele devemos pelos pecados cometidos. Por isso, rezamos e pedimos diariamente, perdoai-nos as nossas dívidas. É Mateus 6. É o Pai Nosso. O Pai Nosso. E é conferido a Cristo. Antes da encarnação de Deus, este poder admirável e divino nunca fora outorgado a nenhuma criatura. Antes da encarnação. Ó, Criaturas que tinham dons sustentados por Deus. nenhum deles. Nenhum deles. Nenhum anjo. Cristo, nosso Salvador, foi o primeiro a recebê-lo do Pai Celestial, mas enquanto homem, porque já o tinha como verdadeiro Deus. Para saberdes que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados sobre a terra, disse ao paralítico, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Letra B. E aos seus representantes visíveis. Então ele estende o poder. Ó. Como se fizera homem, para dar aos homens o perdão dos pecados, conferiu o mesmo poder aos bispos e presbíteros da igreja, antes de subir aos céus, onde ia sentar-se eternamente à mão direita de Deus. No entanto, como dizíamos anteriormente, Cristo perdoa pecados por sua própria autoridade, ao passo que os outros o fazem como seus ministros e mandatários. É tipo, como é que chama o diplomata do país lá? Embaixador? Não. Embaixador. É embaixador de Deus, né? O padre é embaixador de Deus, o bispo. Na hora de perdoar o pecado e na hora de... eu tenho na minha mente, assim, para criar uma analogia, né, que eu via bastante isso, a procuração. Né? A procuração é um instrumento de mandato. Né? Passa por exemplo, eu te dou, você pode abrir conta, comprar carro no meu nome, pode fazer tudo. Então, assim, eu te dando essa procuração, você faz como se fosse eu, né, no meu nome. É mais ou menos o que deu assim, Pedro, né? É no Antigo Testamento, né? Quem que falou assim, eu serei Deus, foi Arão, Moisés reclama com Deus para não mandar ele porque ele não sabe falar. Aí, Deus mesmo dando uma bronca em Moisés, falando, quem fez a boca não vai saber falar, mas tá bom, eu mando Arão ir à frente contigo, ele será a tua boca, e tu serás um Deus para ele. Fala assim, ou seja, Moisés vai representar Deus para Arão e Arão vai ser o embaixador de Moisés, que é embaixador de Deus. Então o próprio Deus diz que Moisés será um Deus para Arão, não no sentido literal, mas a função. Olha só que interessante, né? E o padre, quando ele está perdoando, é Deus que está perdoando. Então você tem que olhar para aquelas mãos como as mãos de Deus ali. Você está olhando com os olhos da fé para aquelas mãos que são carne, osso, sangue, humano, pecador, mas além daquilo ali no infinito, na visão da fé, fazendo aquela analogia ao olho de Tandera, ao olho que tudo vê. Aquele olho que tudo vê que está lá, ó, o Deus Altíssimo está ali, ó. Você fala assim, ó, é Deus que está me perdoando.
Isso, quem não tem fé não enxerga de jeito nenhum. Protestante olha aquilo, fala que você está confessando com um comedor de feijão, um pecador. Ele não enxerga. Acreditam no batismo. Porque, por exemplo, o ritual é a água, né? Entendeu? Então, se você não acredita... Se não me engano, nesse creio que é só tipo mera entrar na comunidade. Tudo vai virando símbolo, né? Bom, depende. Tudo passa a ter um caráter meramente Simbólico. simbólico, semântico, não tem nada de Rapaz, Sacramental, você de fato, tá falando aí, efetivo. tudo simbólico e tal. Rapaz, esse dia eu tive que escrever um artigo dos pensadores que construíram todas essas fábulas aí, cara. Vixe. Pô, é assustador, hein? É o Becker, Nietzsche, Marx, esses caras tudo. E escrever um artigo. Oi? Só a nata. Só nata, o nome do artigo que eu coloquei assim, a construção da narrativa da morte de Deus. Eu tive que analisar o pensamento de todos esses caras para escrever. Tem os 12 apóstolos. Misericórdia, velho. Às vezes você vê tudo que é um incômodo ter alguém superior a você, que é Deus, transcendente. Ou então eles não vão aceitar uma autoridade hierárquica, e você está pondo aí uma pessoa tem um mandato para fazer isso em nome de Não, eles Deus. não aceitam isso aí de jeito nenhum. Tanto é que a frase do Nietzsche lá, se há um Deus, como eu suportaria não ser um? Então ele não admite de jeito nenhum. Agora teve uma lá das hipóteses que eu achei, assim, todas ainda é sustentável, né? Dá para discutir, mas a de Freud, cara, tipo assim, nós temos que abandonar Deus porque Deus é só, daí põe a questão do ético. Nós nos sentimos abandonados e necessitamos criar alguém, Prolongar o pai biológico. pai biológico, para que tudo que esteja nele é bom e tudo que está em nós seja ruim. Ou seja, uma tentativa de destruir mesmo, né? Aqui fala que o perdão é eficaz pelo sangue de Cristo. Volta a mesma questão de uma obra de caridade sem Cristo, o perdão também sem Cristo não perdoa pecados, né? Ó, o próprio alvitre, pelo qual Deus, sendo o Pai clementíssimo, decretou apagar os pecados do mundo, é um poderoso estímulo para que o espírito cristão se mova a considerar a grandeza de tal benefício. Quis Deus fossem nossos delitos expiados pelo sangue de seu Filho unigênito. Dessa forma veio ele a sofrer voluntariamente a pena que nossos crimes nos fizeram incorrer. Aqui dói, né? Porque o que era a chibatada que ia vir nas nossas costas, ele chamou para si, sem merecer nada. Não tem como processar isso. Assim, é muito sublime, né? É inefável isso. Foi condenado o justo, com J maiúsculo, ó, o justo, em lugar dos pecadores. E aqui eu acho que Platão falava assim, convém que o justo seja crucificado, que é uma frase que intriga muito o professor de filosofia. Na verdade, se eu não me engano, eu que eu vi uma aula do Bruno que ele fala isso, uma aula que ele deu na sede da Monfort de filosofia. Ele não fala bem crucificado, mas ele fala que a justiça iria pagar pelos pecados do mundo inteiro. Sabe, uma pessoa que iria representar a justiça iria sofrer muito, iria passar por torturas. Quem fala isso aí? Platão, mas ele não fala propriamente de questão da cruz. Então, ele fala da... É porque assim... Ele não é tão exato, né? Eu acho Mas ele fala de fato, se não me engano é Sócrates, na verdade, por exemplo, Platão. Convém que o justo sofra e pague pelos pecados do mundo inteiro. Foi na morte, na condenação de Sócrates? Não sei, na verdade eles estavam discutindo sobre a questão da corrupção no poder, né? Eles estavam falando, nossa, quem deve fazer a justiça, quem não faz. Então deve vir alguém que seja o justo de fato e que pague pelos pecados de todo mundo que não fez justiça. Então, você vê, né? Esses dias um debate acalorado sobre uma maior briga dentro da educação, porque ninguém valoriza o currículo de filosofia, né? Então eu olhei assim para os professores e falei, por que vocês estão preocupados com isso? Ninguém vai valorizar a filosofia. A fundação da filosofia foi a morte de Sócrates. E vocês estão querendo ser tratados igual reis? Ou então vocês vão ser reis e deixam a filosofia de lado. Porque o próprio fundador da filosofia foi martirizado, né? Assim, ele não é fundador, porque o fundador estava de direito, né? Mas assim, quem estabelece igual Cristo antes e o depois é Sócrates, né? Mas eu acho que foi a introdução ao cristianismo que vai falar isso. Acho que é porque, estou lembrando agora que ele fala assim... De quem daí? O Ratzinger está comentando, não sei se é Platão ou Pitágoras agora, que ele fala assim, que os gregos já viam, acho que é Platão mesmo, que ele já viu o formato do céu em cruz. Ele falava assim, tinha um grande mistério no cosmos que tem a ver com a cruz. Então ele já dizia na filosofia dele que a essência de tudo estava nesse formato. Aí eu acho que ele junta as coisas do justo, porque ele dizia que a filosofia é a prática das virtudes também, né? O filósofo tem que ser virtuoso
e a partir dessa prática vai ser feliz, mas essa felicidade tem alguma coisa além, só que ele não sabia o que era. Então ele tateando no escuro, né, o paganismo e tal, e eu acho que é daí que ele cita alguma coisa assim, X cruz, X, uma coisa assim. Mas já é uma tacada e tanto, né, você pensar que ele não teve, nenhum historiador colocou que ele teve contato com os livros de Moisés, o Pentateuco, não teve nada. Então isso é isso que surpreende. Como é que alguém totalmente alheio ali teve essa... Aí só a gente pode pensar o quê? Que os próprios filhos de Adão contavam uns para os outros o que Adão contava para eles. Eu tive essa sacada aí. E tinha uma tradição familiar de Adão contou. Deus, Caim, matou o outro, foi assim. Aí assim, fala assado. mesmo, até eu pesquisei aqui agora, tá no livro mesmo de Ben 16, que é a Introdução ao Cristianismo. Que ele fala que o Platão coloca aqui. Então hão de dizer que os justos nessas circunstâncias será flagelado, torturado, amarrado, que os olhos lhe serão vazados a fogo e finalmente, após todos estes maus tratos, será crucificado. Aí, que livro será que é esse daí? Aí não fala. Porque, rapaz... Mas está no livro do Ratzinger, essa citação de Platão. Então, Platão fala um negócio desse. Aí você fala, mas ele leu o Evangelho? Não é possível, cara, porque está muito direcionado, né? Você, o justo. O justo. Mas daí é uma coisa simbólica, talvez. Pode ser. É que ele estava pensando pela razão, ele estava abstraindo a virtude. Ó, se você fizer isso, você vai chegar no homem ideal. Porque Platão é das ideias, né? Ele acreditava que tudo vem das ideias absolutas, né? A ideia de galinha, a ideia de virtude. Então, o homem ideal, ele acreditava também. Provavelmente ele tinha esse homem na cabeça e falou, ó, esse é o justo. E aí ele já foi intuindo, olha como que a própria natureza, mas aí isso só vai confirmar o que... É como se ele estivesse vendo a glória de Deus, né? E aquilo fosse a ideia que ele fala, né? Então, do perfeito. ou seja, isso aí vai confirmar que o cristianismo não é fábula, porque fala assim, a revelação ela não inventa em cima da natureza, ela pressupõe a natureza e aperfeiçoa. Então, o que Platão viu não é nada mais, nada menos que a natureza. Ele começou a pensar com a natureza dele, a mente dele, que Deus deu para todo ser humano, e ele foi desvendando as coisas que são possíveis de desvendar. Falou, se eu fizer isso aqui, eu vou praticar uma coisa, vou chamar de virtude. Se eu fizer essa virtude, eu vou ser chamado de justo. Se eu for justo, a consequência social vai ser a perseguição, vai ser o martírio, porque os não justos vão querer aniquilar o justo, porque ele vai confrontar e ele vai abstraindo e vai chegando nisso aí pela razão natural. Que não é uma coisa surpreendente. Agora, o que surpreende é que a gente tem a revelação e bate. A gente vê do lado de lá da ponta da história, falando, poxa vida, aconteceu isso aqui, ó. E quem não aceita isso, assim, de forma mais visível possível, né? Numa questão de fundação de religião. A gente vê o Islã. O Islã odeia esse ponto de vista. Então, e eles que foram os que trouxeram Aristóteles para o Ocidente, for analisar, né? Que Santo Verdade, eles que eles trouxeram. traduziram. E aí, eles que tinham a faca e o queijo na mão, São Tomás pegou, falou, e eles não viram isso? É como se for um cara que tá pegando ali, batendo no violão, não sai nada. O cara que chega ali, não, daqui, nem sai uma Mas música. aquele Averroes ali interpretava Aristóteles. Então, os intérpretes, era tudo eles que... Averroes, Avicena, não sei. Sim. E você vê, o Avicena, cara é não. muçulmano, né? E os caras pilar pra gente entender Aristóteles, né? Isso é verdade. E eles não viram, E eles São não- Tomás viu ali. São Tomás olhou e falou, opa, tá aqui. O segredo, ó. O olho de águia. E eles, Aquino, né, a terra das águias ali, ó. Ou porque eu vou falar, eu acho Águia, que né? a gente lê muito, assim, questão de Aristóteles, a gente acha que é meio complicado, né? Porque tem questão de contexto, tem muita coisa que teve que ser reconstruído, né? Que é o que fez Averroes e Avicena, né? Sim. Porque era mais o quê? Resumo para ele dar aula. Tradução errada, tradução É. interpretada errada, ixi, é uma bagunça. É que não tinha tradução pro latim na época, né? Se não me engano. Só- é. Tiveram acesso aos escritos árabes, né? Só Tem os que árabes. achar os bons livros para ver quem escreve e que a gente pode confiar, né? Sim, de fato. Olha isso aqui, ó. Se considerarmos que não fomos resgatados com ouro e prata, valores perecíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem contaminação, certamente nos capacitamos de que nenhum poder mais salutar nos podia ser concedido do que este da remissão dos pecados. É porque, olha o preço, né? Quando a gente fala assim, a gente foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo. São só palavras, né? Se você não prestar atenção, são só palavras. Mas quando você entra na semântica da palavra e mergulha, o que isso quer dizer realmente? O que quer dizer? Eu fui resgatado pelo precioso sangue de Cristo. Quem é Cristo? Aí você começa a... Porque o intelecto só funciona por discurso, né? Ele não intui as coisas de uma vez igual o anjo, né? Então a gente tem que ficar sempre revisando o nosso próprio pensamento para atualizar a fé. Fala, mas peraí, quem é Cristo?
Ah, Cristo é a encarnação de Deus. E ele derramou o sangue dele. Peraí, o sangue é de Deus. Opa, o sangue de Deus? Então ele morreu por causa do meu pecado. Aí você começa a fazer aí fecha a conta na sua cabeça. E aí você aguça a sua própria fé. Como se ela retroalimentasse, né? Pensando nisso. Porque se você não considera essas coisas, passa batido. Daqui a pouco são só palavras. Ele diz, ó, patenteia-nos ele a inefável providência de Deus, a sua infinita caridade para conosco. É preciso, portanto, que todos nós possamos tirar o máximo proveito desta consideração. O que é considerar? Considerar é quando você rumina, né? Você fica ruminando mentalmente o que significa essas palavras. Eu fui remido pelo precioso sangue de Cristo. Não foi ouro, não foi prata, não foi nada. Imagina a pessoa que vai presa porque, sei lá, no momento de bobeira foi fazer boca de urna, aí a polícia prendeu. Aí vamos supor que a pena fosse prisão perpétua, salvo $1 milhão. Aí chega alguém só de bobeira, não, eu tenho dinheiro, eu pago para você. Qual que seria a sua gratidão com essa pessoa? Você sabia, olha, eu tô aqui para sempre, velho. Aí passa 3 dias lá na prisão, você sem esperança nenhuma, fala, não, já era. Nem se minha família inteira vendesse coração pro mercado negro, ia conseguir esse dinheiro. Aí de repente vem alguém e paga. Qual que é a sensação de gratidão? Dá para imaginar que é grande, né? Agora, se a gente comparar e pensar que a fiança que nos foi paga foi a própria vida, que é um bem inegociável, né? A gente não tem como negociar a vida. Ah, vou pagar com o quê? Vou comprar uma coisa? Não, eu dou minha vida aqui, eu morro, você me dá um negócio. Ninguém faz isso. Aí vem, Deus fez. E como é que fica? O muçulmano faz isso, né? É. Não, dele é o contrário, é invertido. Ele tira, né? Tem que tirar, né? Não, a minha não, a sua vai, a minha não. E ainda coloca o selo ainda de Deus, ainda tá. Deus vai abençoar se eu fizer o maior número possível. Então tem 2 aulas de muçulmano, né? Tem a aula que tira e tem a aula daqueles bomba, né? Aquele lá é ele mesmo. Ixi. E ó, olha a consequência. Reabre-nos o céu. Então, prefixo re, porque estava aberto. Fechou. Então, reabre-nos. Ó, quem ofende a Deus por algum pecado mortal, depois do batismo, perde no mesmo instante todos os merecimentos que havia alcançado pela morte de Cristo na cruz. Fica-lhe absolutamente interdita a porta do paraíso, a qual, estando antes fechada, Cristo a todos franqueou pela virtude de sua paixão. Olha a gravidade, né? Quando pensamos nesta grave consequência, inquieta-nos sobremaneira a consideração das misérias humanas. Então, né, em um segundo a gente pode perder a salvação e a vida eterna. Então ó, pode ver que dá para deduzir daqui que a vida cristã é uma constante meditação. Porque considerar é meditar também, né? Considerar é meditar, contemplar, é você usar, deixar sempre na ponta, assim, em primeiro plano, na consciência, que tudo que você faz, acorda, dorme, escova os dentes, toma banho, se troca, vai dormir, é sempre para a glória de Deus. Não tem um momento que não é. Não tem um momento, agora eu estou de folga, vou pensar em outra coisa. Não. Você vai assistir um filme, você tem que pensar na glória de Deus até ali. Eu vou jogar ping-pong. Para quê? Para a glória de Deus. Eu vou descansar. Glória, graça e misericórdia. Sim, é porque tudo, né? Quer comais, quer bebais. Faça isso tudo em meu nome. Tem que ser sempre. Tem que ter esse selo, porque ele fala que se a gente considerar essa questão do pecado, olha o que acontece. A gente fica inquietados, ó. Inquieta-nos sobremaneira. Não é só uma inquietação superior, de nível superior. Nos inquieta a consideração das misérias humanas. Então a gente pensa na nossa miséria. O quanto que a gente deve para Deus. Mas se nos lembramos deste admirável poder que Deus conferiu à sua igreja, se levados pela fé neste artigo, crermos que a todos se dá a ocasião de recuperar com o auxílio divino o antigo estado de graça, não nos será possível conter as expansões de alegria e contentamento, nem deixar de agradecer a Deus de todo o coração. Aí volta de novo, aí recupera daquele quase desespero, que é a inquietação, né? Que é um estado também de perturbação da alma, mas ela não fica perturbada porque, ao mesmo tempo que considera a miséria humana, ela vai considerar o quê? A misericórdia de Deus, que deu esse poder, ele deu um poder, que é um poder que está na mão do padre e do bispo. Então, imagina como, se a maioria tivesse consciência disso, a fila que não deveria fazer no sacrário, todo dia da semana, de hora em hora, como se fosse o SUS, faltando vagas. Da confissão ou da do confissão, sacrário? da confissão. Da oração. Do confessionário. Tá. Confessionário mesmo. E o sacrário também, né? Claro, mas o confessionário aqui por causa do artigo, né? Uhum. Pensando aqui no tema.
Imagina, se a gente tivesse noção, falar, rapaz, tem que estar ali. Ó, com efeito, se em doença grave se nos parecem bons e agradáveis os remédios que os médicos nos preparam com arte e habilidade, quanto mais gratos não nos devem ser os medicamentos que a sabedoria de Deus prescreveu para curar as nossas almas e restituir-lhes até a vida sobrenatural? É uma pergunta, né? Aí, exortação para o uso de frequência da confissão. Ó. Aí ele vai exortar. E que dizer ainda se esta medicação não dá apenas uma provável esperança de cura, como os remédios para doenças corporais, mas é de efeito certo e infalível para todos os que desejam curar-se? Uma vez que os fiéis conheçam o valor deste amplo poder divino, devem ser também exortados a valer-se dele piedosamente para a sua própria santificação. Acho que aqui piedosamente está no sentido frequência, né? E também fazer corretamente, né? Corretamente. Assim, confessar de qualquer jeito. Né? Sempre na contrição. Quem não faz uso de coisa tão útil e necessária é inegável que dá mostras de não lhe ter a devida estima. Ó, critério, né? Para julgar a própria vida. Ora, quando confiou à igreja o poder de remir pecados, nosso Senhor fê-lo com a intenção toda particular de que todos, de fato, recorressem a este remédio salutar. Como ninguém pode justificar-se sem o batismo, assim quem tiver perdido a graça batismal por culpas mortais e quiser recuperá-la, deve recorrer a este segundo meio de expiação, que é o sacramento da penitência. O remédio aí, não tem outro, né? Mas sem presunção nem temeridade. Ó. Aqui tem um adendo aí. Ó. Mas nesta ocasião é preciso admoestar os fiéis que, havendo tanta facilidade de perdão, sem nenhuma restrição de tempo, como já foi explicado, não se tornem mais propensos ao pecado, nem menos pressurosos para o arrependimento. Que nem Lutero falava, ama e peca à vontade, né? Naquele livro Conversas à Mesa. E quem ama não peca, né? Então, ele fala, ama, peca à vontade. Ele, olha a conclusão que ele tirou. Ah, não, se Deus já pagou tudo na cruz, então... Ama ele, Tranquilo. É por isso que ele enchia a cara de cachaça, já estava não sei em quantas mulheres. Oh, mas isso aí chega a ser até engraçado. Eu conheci uma vez um protestante, né, que era pedreiro, que ele falava assim, eu amo meu Senhor Jesus Cristo, eu amo, e eu morreria por ele se alguém quisesse me matar. Eu olhei assim para ele, né, era assim, ele se gabava de ser adúltero. Ué? Você não consegue nem parar de trair sua mulher, você vai deixar. Quem falou que você não vai trair Jesus Cristo? Nem a sua mulher, que você vê todo dia, você não deixa de trair. Aí você acabou. Eu fiquei olhando assim, né? E aí ele ia dar lição de moral no filho dele, né? Que você não larga a droga. Ele falou, você tem uma droga pior ainda, você não vai ficar longe de mulher que não é a sua. A droga é menos... afeta menos a moral do... Isso aí que o filho dele fala, pai, a droga faz mal só pra mim, né? Agora, corporal, o que você tá agora. fazendo é toda a família que tá destruindo, né? Ó, no primeiro caso, seriam arguidos, e aqui a gente já vai encerrar, né? No primeiro caso, seriam arguidos de manifesta afronta e profanação deste poder divino, no caso da pessoa presunçosa, né? Ó, e tornar-se-iam indignos de que Deus com eles houvesse misericórdia. Então é perigoso também banalizar o sacramento, né? No segundo caso, seria muito para temer que, apanhados pela morte, de nada lhe valesse terem professado em vida a remissão dos pecados, porquanto merecidamente a perderam com suas tardanças e hesitações. Aqui também é outro motivo para se preocupar na confissão, né? Falar assim, não, Senhor, dá-me a graça de me arrepender, assim, do meu pecado de verdade, né? E não simplesmente confessar por confessar. Para não chegar nesse estado aqui, né? Já pensou? A pessoa, na hora da morte, ter vivido uma vida lânguida, assim, bem molenga com Deus, água com açúcar, e ela acabou mortificando, no mau sentido da palavra, mortificando a sensibilidade para o arrependimento, de modo que aquele arrependimento dela, até na hora da morte, fica uma coisa assim, sem nenhum mérito diante de Cristo. Senhor, eu estou arrependido, mas aquele... Foi Voltaire, né, que morreu desesperado, né? Ele estava comendo até... Então, mas você sabe de uma coisa, Luciano? Esses caras que falaram publicamente contra a igreja aí, é assim, é que a gente não tem tempo para estudar, mas se alguém fizesse um trabalho de história, quem não... Todo mundo morreu louco. Nietzsche morreu louco, Freud morreu louco, Beck morreu louco. Walter Benjamin se suicidou. Lutero se suicidou, todo mundo morreu louco. Cara, é que ninguém fez um trabalho assim para não... Os caras procuram esconder, né? Igual você vê. Até aquele padre lá que
ficou do lado do Henrique, aquele bispo, do Henrique VIII, ele mesmo cortou a própria garganta. E o Henrique VIII mandou esconder isso. Se você for até um tema bem interessante, às vezes, para a pessoa fazer um estudo, assim, as pessoas que foram chaves assim, né, historicamente, que nem Voltaire foi o teórico da Revolução, né? Voltaire. Sarcástico. O Henrique VIII também teve uma importância bem grande, né? Assim, você vai vendo que aqueles que tiveram uma importância crucial assim, nessa situação que a igreja vive, assim, né? Todos se suicidaram, então tiveram O suicidou morreu louco, né? Morreu de desespero. Porque a morte do Nietzsche foi... Mas sabe uma coisa Trágico. interessante? É que assim, tem um outro trabalho que a gente vê em livros de santos, assim, coisa de vida sobrenatural. Mas que aqui em Paranavaí aconteceu e é prova assim, interessante. Os santos dizem que no minuto final há uma batalha espiritual. Que naquela hora os demônios adentram o seu quarto e eles ficam ali para tentar a última tentação. Quando é aquela morte de enfermidade. Tinha até quadros pintados, né? Você no último momento trair. Aqui em Paranavaí, teve um cara que ele era jagunço e matava o pessoal para tomar fazenda, grelheiro, que inclusive ele foi dono de Nova Aliança. A fazenda Nova Aliança foi dada para ele por tantos crimes assim que ele fez. Fizeram uma tocaia e deram 50 tiros nele. Acharam que ele estava morto. Fuzilaram ele e foram embora. Passou um caminhão, pegou o cara, recolheu, levou para Santa Casa, que era ali onde é a Praça da Xícara. O cara, ele não morreu de imediato. Aí o padre foi lá, o Frei Eurico. Está escrito nas crônicas do Frei Eurico. O Frei Eurico diz assim, que ele foi fazer o papel dele. Mas o cara dizia assim, não, eu não quero a confissão. Eu quero melhorar para matar quem fez isso comigo. Aí, na hora, antes do Frei Eurico sair, ele começou a agonizar. Você sabe que ele começou a gritar para o Frei Eurico? Os demônios estão todos aqui, eles estão entrando por toda a janela. Estão dizendo que vieram para me levarem pessoalmente para o inferno. Estão pondo uma corrente nas minhas pernas. É tipo o testemunho do que os santos dizem que vem. Só que os santos não são arrastados para o inferno, mas os santos dizem que eles ficam ali. Por isso que quando a pessoa está muito enferma, Esse tá falando sobre isso, foi muito tentado durante a sua morte, né? Alguns mas claro, ele permaneceu firme. E alguns que são muito marianos, a Virgem Maria, né, está no testemunho de Santa Força de Glória de Maria, a Nossa Senhora foi na cabeceira da cama, para que não demônios se aproximassem. Tem um ser Ele não se muito sentisse bom abandonado. do padre Pascoal. Pascoal, Que ele fala que nos mosteiros, né, os últimos momentos, quando tem algum frade enfermo e tal, eles se revezam rezando para não deixar ele sozinho, né? Justamente para tentar evitar esse momento, assim, às vezes para no momento ali, às vezes a pessoa cair, se sentir abandonado, e cair em desespero, às vezes para perder a alma naquele momento ali, né? Porque enquanto estiver vivo é possível perder a alma. Igual o que aconteceu, eu acho que assim, algo bem parecido com o Tomás de Kempis, né? Tomás de Kempis, pela obra dele, era para ele ser santo. Por que ele não é? Porque acharam dentro do caixão dele arranhão. Então quer dizer o quê? Foi enterrado vivo. Quem é enterrado vivo e é santo não se desespera. Se isso aconteceu porque Deus permitiu. Entende? Então se tem um arranhão ali, só por isso que não santificaram ele. Tem um arranhão, então ele se desesperou. Ou ele ficou nervoso na hora. E aí não mas não quer dizer também que ele não foi salvo, né? Não, pode sim, eu acho que ele foi nesse salvo. sentido, até é provável pela vida piedosa dele. Não, eu também acho que ele foi salvo. A natureza pode ter. Só que assim, a igreja não tem como... Não, canonizar, no caso. Canonizar. Mas eu Não acho tem um que ele foi indício, né, salvo. E a obra dele é muito profunda. Claro. E também, assim, não tem como a gente julgar um cara por um desespero ali. Porque até é razoável, né? Razoável. Qual foi a morte de Lutero mesmo? Ele Não estava lembro, não. embriagado? Eu só sei que ele se mata, sabe? Eu não lembro, eu li a vida dele, mas no final... Não é assim seguro isso, né? Que ele teve um suicídio. Não, seguro só não lembro agora a fonte do livro, mas posso depois pesquisar, mas era seguro que ele se matou. Só que essa não era a versão que o rei que acolheu ele para fazer aquela divisão contra a Igreja Católica da Alemanha permitiu que isso fosse pública. Mas que ele se matou, sim, ele tipo uma corda, daí quem testemunhou foi a mulher que era tipo a caseira do palácio que ele estava morando. Os protestantes, será que sabem disso? Passa longe da informação.
Não sabe nem Eles não sabem nem os 5 solas. Tá? nem os princípios dele, nem a vida dele. Eles vivem esses princípios, mas eles não sabem. A origem, né? É. E o erro, né? É que nem você estava falando dessa questão lá do pedreiro, lá né, da questão das obras e tal. Eles vivem isso, só que eles não sabem do sola A grátis. reputação ilibada do mentor, Não conhece. entre aspas. Né? Então, vamos rezar para encerrar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e Agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por Rogai por nós. Doutor Angélico. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.